Olá pessoal, eu me chamo Jefferson Balbino, sou professor de História, sou mestre e doutorando em História pela Unesp de Assis e estou aqui hoje para falar um pouquinho dos meus 3 livros que eu publiquei e lancei nesses últimos 4 anos e que tem como temática a teledramaturgia brasileira e, consequentemente, a relação desse produto midiático com a nossa sociedade. O primeiro livro eu lancei em 2016, ele é intitulado Teledramaturgia, o Espelho da Sociedade Brasileira. Foi uma publicação da editora Geostre, lá de São Paulo. E nesse livro eu proponho analisar 4 telenovelas: Roque Santeiro, Pantanal, Chica da Silva e Vidas Opostas. Então começo lá em Roque Santeiro, na década de 80 e 85, essa obra clássica do grande Dias Gomes em parceria com Agnaldo Silva, onde a Asa Branca era praticamente um microcosmo do Brasil, né? Como que a sociedade brasileira teve representada ali. Depois eu já passo a analisar a novela Pantanal, que é uma novela maravilhosa, uma das poucas produções do gênero teledramaturgia que traz e retrata, né, um enredo no qual os brasileiros não estão tão familiarizados, né, falando da flora, da fauna, do Brasil que o Brasil desconhece, como a própria TV Manchete usava a exaustão esse jargão lá no início da década de 1990, né? E depois outra telenovela também da Manchete, que é Chica da Silva, escrita pelo Valcir Carrasco, né, sob um pseudônimo de Adamo Ângel, ou Angel, onde retrata, né, nessa telenovela um ousado Brasil do século XVIII, através dessa figura mítica que foi a escrava Francisca da Silva, né? Então, eu analisei, né, como o Brasil teve representado nessa obra, lembrando que Chica da Silva é uma das novelas que eu mais gostei de assistir. Eu acho que é a melhor novela de época produzida nesses mais de 60 anos de teledramaturgia brasileira. E por fim eu encerro esse livro analisando uma novela mais recente, do grande Marcílio Moraes, que ele escreveu lá na Record, que foi Vidas Opostas, né? Uma novela mostrando toda essa realidade urbana das grandes metrópoles, a violência, e também mostrando uma coisa que eu acho até interessante quando a gente fala de periferia, de comunidade e tal, que não caindo no senso comum, né? Todo morador de favela é bandido, não é isso. A novela mostrava também que tinha pessoas batalhadoras, pessoas que não estavam ligadas ao tráfico. Então era uma obra fascinante, o Brasil teve representado ali com certeza, né? Ou seja, houve ali um intento de representação de uma parte da nossa sociedade. Esse livro que vos falo, ele é prefaciado pela querida novelista Tuca Rachid, tem texto de orelha de um grande amigo meu, novelista ótimo por sinal, que é o Júlio Fischer, maravilhoso. E tem um texto de contracapa do querido Lauro César Muniz. Então é uma boa opção para quem quer ler, quer se inteirar, gostava dessas novelas. Essas novelas marcaram a memória afetiva de muitos brasileiros, então tenho certeza que é uma boa opção. E está à venda ainda no site da editora, tem no site da Saraiva que eu vi. Partindo do meu segundo livro, que foi uma publicação de 2018 da editora Birrumba, lá do Rio, esse livro chamado Operários da Arte, né, que é um catatal de quase 500 páginas, traz a vocês 35 entrevistas com grandes nomes da teledramaturgia brasileira. Como vocês sabem, durante 10 anos eu tive um site, né, que era um hobby particular meu, chamado No Mundo dos Famosos, que ainda está no ar, mas está desativado por conta das minhas tarefas do doutorado, que tem exigido muito de mim. Mas lá eu entrevistei mais de 300 atores, atrizes, novelistas, diretores, cineastas,
E a editora selecionou 35 entrevistas e publicou esse livro, que ficou ótimo, por sinal. Aqui tem entrevista com Ana Rosa, Antônio Fagundes, Laura Cardoso, Nissete Bruno, Fernanda Montenegro, Eva Vilma, Eva Todor, Paulo Goulart, que eu acho que foi a última entrevista que ele me deu em vida, que eu fui poucos dias antes dele morrer, pouco tempo antes dele morrer. Eu estive na casa dele entrevistando tanto ele quanto a Nissete Bruno, um casal maravilhoso, atores estupendos, enfim. É um livro excelente. Não falo que é meu xodó, porque os outros livros também me agradam muito. Esse livro é prefaciado pela querida Maria Adelaide Amaral e tem um texto de pós-fácil encantador do Boni, que foi durante muito tempo aí grande executivo da TV Globo, que padronizou, que colocou, né, em vigor o padrão Globo de qualidade e que é um dos maiores entendedores e uma lenda viva da história da televisão e da telenovela no Brasil, né? Então é uma ótima opção de livro aí para quem quer ler. Eu já não tenho mais um exemplar disponível, a não ser o meu para vender direto comigo, mas no site da editora tem e vale a pena vocês adquirirem esse exemplar porque traz muitas histórias interessantes de bastidores, de vida, de obra, desses grandes nomes, desses monstros sagrados da nossa teledramaturgia brasileira. E a minha obra mais recente, que eu estou a exaustão falando dela nas redes sociais, divulgando, é Representações e Recepção da Homossexualidade na Teledramaturgia da TV Globo 2005 a 2015. Esse livro, ele foi o resultado, né, claro que adaptado para formato de livro, da minha dissertação de mestrado defendido ano passado pelo programa de pós-graduação em História da Unesp de Assis. Essa pesquisa durou 2 anos e meio, foi financiada pela CAPES, né, uma agência de fomento do governo federal, e é um livro que me traz muito orgulho, né, porque é um assunto que a gente tem que falar, que a gente tem que expor, e tá, de certa forma, também interligado à teledramaturgia, à telenovela brasileira, né, porque desde da década de 70, né, na TV Globo no caso, há personagens homossexuais. E como será que esses personagens são representados na telenovela, principalmente na teledramaturgia da TV Globo? A gente vai ver que, com o passar do tempo, que eles foram sendo humanizados, naturalizados, né, até chegar aí a cenas de beijo gay, sexo gay, e um casal homossexual ser encarado com naturalidade dentro de um folhetim. Mas nem sempre foi assim, né? Então, nesse livro eu analiso, né, no primeiro momento, um apanhado geral de como o tema surgiu, como houve a inserção da homossexualidade na teledramaturgia da Globo. Fala um pouquinho também das outras emissoras que tratou do tema, como a Manchete, o SBT, mas o foco mesmo é na teledramaturgia da TV Globo. E, sobretudo, desse período que vai de 2005 a 2015, né, começando lá por América, né, com o Júnior e o Zeca, né, os personagens gays da novela da Glória Pérez, que era uma novela ambientada num ambiente bem machista, rural, cowboy, né, enfim, onde o tema, né, foi sendo delineado com a sutileza e tal. E depois passando para o Félix, né, quase 10 anos depois, que começa a novela Amor à Vida como vilão, vai se humanizando, encontra um grande amor e todos torcem para o final feliz dele e finalmente ocorre o tão almejado beijo gay, né? Só que daí no ano seguinte, em Babilônia, em 2015, a gente vê então que houve uma rejeição, né? O mesmo público que aplaudiu o Félix e o Nico já não gostou da Teresa e da Estela se beijarem na novela Babilônia do Gilberto Braga e do Ricardo Linhares, né? Então eu faço também essa análise, né? Porque será que isso aconteceu? Até porque na época, como vocês sabem, a novela Os 10 Mandamentos teve um grande boom de audiência, né? Por parte dos telespectadores mais conservadores. Então eu faço toda essa análise. Só que essa análise eu não faço sozinha. Eu faço ela contando com a ótica de um grupo de depoentes homoafetivos aqui da minha cidade natal, Jacarezinho, no norte do Paraná. Como será que 4 homossexuais homens e 2 homossexuais mulheres viram
essas representações de homossexualidade? Será que houve representatividade? Será que elas se sentiram representadas? Enfim, eu contei, né, com um aporte teórico da metodologia da história oral para desenvolver essa pesquisa, e eu acho que ficou um resultado muito bacana, e eu acho que vocês vão gostar muito de ler, refletir sobre esse assunto, que é um tema importante, né? Haja vista que o Brasil, infelizmente, ainda está no topo do país que mais mata homossexuais e pessoas transgêneras, transexuais, travestis no mundo, né? Então isso acontece muito por conta do preconceito, da ignorância, e uma das medidas para a gente coibir tudo isso é lendo, é se informando, é propagando conhecimento. Então tá aqui uma boa opção para vocês. O livro é uma publicação da Multifoco. Eles mandaram alguns exemplares para eu vender. Tenho pouquíssimos, felizmente já vendi praticamente todos, outros estão encomendados. Mas vocês também podem encontrar direto pelo site da Multifoco, www.editoramultifoco.com.br. Esse livro é prefaciado pela professora doutora Zélia Lopes da Silva, minha orientadora do mestrado e agora do doutorado, e é pós-faciado por um grande intelectual da área que pesquisa detidamente assuntos de gênero, envolvendo a teledramaturgia há muitos anos, que é o professor Dr. Leandro Collin, né, lá da Bahia. E tem um texto de orelha incrível da minha querida professora doutora Valdirene Barbosa, aqui da UEMP de Jacarezinho, né, uma especialista em estudos literários. Enfim, pessoal, essas são minhas 3 obras, que eu queria falar um pouquinho mais delas para vocês. Eu sei que cada um pesquisa uma coisa, cada um tem uma preferência de leitura, mas eu acho que de um modo ou outro, esses livros trarão alguma contribuição em algum aspecto. Certa vez me falaram que a gente tem que ler de tudo e sobre tudo, até para a gente entender o mínimo para poder montar a nossa visão de mundo, ou aprimorar a nossa visão de mundo, ou ampliar, ou aprofundar as nossas reflexões. Então, modéstia à parte, eu acho que esses livros tratam um pouquinho de questões pertinentes, né, do campo social no qual todos nós estamos inseridos, e eu acho que vai ser muito proveitoso vocês lerem, né, principalmente nessa época de quarentena, né, lamentavelmente devido ao coronavírus. Então eu acho que vai ser uma boa pedida essas leituras, e eu super indico. Principalmente que é porque eu que escrevi, né? Enfim, pessoal, obrigado pela atenção. Espero contar com a leitura de vocês. Alguns exemplares, tanto do Teledramaturgia Espelho da Sociedade Brasileira, quanto Operários da Arte, quanto Representações e Recepção da Homossexualidade na Teledramaturgia da TV Globo, eu doei em algumas bibliotecas, tá certo? Então, na biblioteca da Unesp, na Unesp de Assis, tem os 3 títulos. Na UEMP tem, eu acho que 1 ou 2 títulos. Enfim, mas também vocês têm que ajudar esse pobre escritor, né? Eu não quero ser o Paulo Coelho da vida, mas eu preciso vender meus livrinhos também. Tá certo? Então, quem puder me ajudar comprando, adquirindo exemplar, eu vou ficar muito feliz. E aproveito para agradecer a todos aqueles que compram. Tem vários leitores meus que todas as vezes que eu escrevo, publico um livro, eles sempre estão lá comprando. Lindo, Mauricéia, Karate, Miriam. Enfim, esses são, eu falo que são meus fãs de carteirinha, né? Eles precisam ser até canonizados, de tanto que compram minhas obras. Espero que gostem, e também, né, a gente fica feliz, né? Principalmente por estar prestigiando aí um amigo, um escritor, ainda mais no Brasil, que é um país que não lê, que não compra livro, que acha que livro é gasto e não um investimento. Então, é interessante a gente ter essas amizades que nos apoiam, né? Que isso é importante e fundamental para encorajar, para que continuamos a produzindo cada vez mais pesquisas nesse sentido. Tá certo? Então, obrigado pela atenção, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais das minhas obras, e estou à disposição para esclarecer alguma dúvida que vocês tiverem relacionada às minhas obras, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima.